você utiliza o React.js para desenvolver suas aplicações web, seja você iniciante ou até mesmo já com alguma experiência, existem alguns detalhes que muitas vezes se ignora ou se aprende superficialmente e que mais para frente isso pode gerar problemas, principalmente em aplicações maiores. Então eu vou te mostrar 5 itens que você deve entender e levar em consideração na hora de desenvolver suas aplicações. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Bergman. Aqui nesse canal você encontra dicas, tutoriais e diversos conteúdos do universo JavaScript, back-end, front-end, do básico ao avançado. E para começar, vamos falar sobre a DOM virtual. Entender o conceito da DOM virtual no React é crucial para que você utilize as vantagens da biblioteca, senão nem faz sentido utilizar o React. Primeiramente, o que é DOM? DOM vem do inglês Document Object Model, ou modelo de documento por objetos, que é uma representação da estrutura do documento HTML. E a DOM virtual é uma representação em memória dessa DOM original, e quando um componente no React ele é atualizado, o React calcula as diferenças entre a estrutura anterior e a atual e atualiza apenas o que é realmente necessário antes de atualizar a DOM original, evitando assim atualizar toda a estrutura o tempo todo, e com isso ganha em performance e atualizações bem mais rápido. E isso inclusive explica a importância de ter componentes separados na estrutura do React, na estrutura da página, justamente para que apenas aquele componente que foi atualizado tem algum impacto na hora de fazer a nova renderização da página. O segundo ponto é não utilizar chaves adequadas para listas dinâmicas. Você já deve ter se deparado no console com aquele erro ou warning mostrando que você tem uma lista e que cada item precisa ter uma chave única. E muitas vezes a gente acaba utilizando o próprio índice do array como sendo essa chave, só que isso pode gerar problemas. Se você tiver duas listas na mesma página utilizando o índice, obviamente você vai ter chaves idênticas. Utilizar o ID também muitas vezes não é uma boa ideia, porque se você tiver duas listas do mesmo conjunto de objetos, mesmo que para propósitos diferentes, esse ID vai ser o mesmo e logo você vai continuar tendo chaves idênticas nos itens de lista. E para evitar isso, você pode utilizar uma chave, um texto que identifique aquela lista, e junto a esse texto, então você pode utilizar ou o índice do array, ou o ID, o objeto, se for o caso, e assim você evita ter itens de lista com a mesma chave. E isso é importante porque o React utiliza essa chave, para que ele consiga identificar mais facilmente cada um dos itens da lista, para que ele consiga fazer atualizações mais eficientes. O terceiro ponto é ter estados muito complexos dentro de um componente. Muitas vezes você acaba utilizando muitos estados dentro de um componente, colocando às vezes flags ou itens que não são necessários naquele componente, e principalmente falando de flags, se você utiliza alguma flag para fazer uma atualização, algo do tipo, analise melhor a lógica da sua aplicação, porque provavelmente esse estado não é necessário e poderia ser feito de uma maneira um pouco melhor. Um exemplo bem simples e que é desnecessário, muitas vezes a gente tem um nome, um sobrenome e às vezes um outro estado para colocar o nome completo, pensando que só se existir o estado com o nome completo é que a gente vai conseguir fazer então a atualização desse valor com o nome completo para mostrar em tela, por conta da imutabilidade, etc, mas nem sempre isso é necessário, e logo você não precisa de um outro estado para ter o nome completo, e sim apenas uma função, ou colocar numa variável nome e sobrenome para ter o nome completo. Isso já é o suficiente para mostrar em tela. É um exemplo simples, mas só para entender que às vezes tem estados que a gente coloca no nosso objeto eles não são necessários. E isso só acaba deixando o objeto mais complexo e muitas vezes você faz com que ele seja renderizado mais vezes sem necessidade. O quarto ponto é não utilizar os métodos do ciclo de vida do componente. Quando o componente ele é criado, você pode utilizar o useEffect para executar alguma ação assim que o componente ele é renderizado ou atualizado, dependendo do array de dependências que você coloca nele. Mas muitas vezes a gente armazena itens que precisam ser removidos quando o componente ele vai ser destruído, quando ele não vai mais existir em tela. Como, por exemplo, adicionar um listener para escutar algum evento do sistema. Quando você adiciona esses listeners, ele precisa ser removido quando esse componente ele for destruído, ele não estiver mais em tela. E no useEffect existe um return com um callback, e nesse callback você pode fazer todas as ações que você precisa. Quando esse componente ele vai ser destruído, ele não vai mais existir em tela. Então nesse momento a gente pode remover listeners e qualquer outro item que a gente precise antes do componente deixar de existir. Erros que muitas vezes você vai visualizar no console e não sabe nem de onde está vindo. Isso pode ter acontecido por conta de algo que você inicializou em um componente e não removeu antes do final do ciclo de vida daquele componente em questão. E em quinto, não utilizar o callback do useState em situações em que o estado pode ser atualizado por mais de um evento. Se você tem um estado que ele pode ser modificado por mais de um evento, pode acontecer que alguma atualização seja feita no valor antigo, então você tem um comportamento inesperado também. Porém, a função de set de um estado, ela tem um callback que fornece sempre o valor atualizado daquele estado. Implementar
Implementando dessa forma, você vai garantir que, independente do evento que estiver atualizando aquele estado, o valor será sempre atualizado de forma correta. Conhecendo e levando em consideração esses 5 itens, você já vai com toda certeza estar evitando diversos problemas. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.